Abra comigo a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 ao verso 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 ao verso 17. A Escritura diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Oremos. Deus Santo, traz a Tua palavra ao coração, à alma, ao entendimento do Teu povo com luz, para que ela seja clara, para que ela seja penetrante como aquela espada de dois gumes, que separa aquilo que nós não sabemos separar, e que nos mostra, Senhor Deus, os Teus desígnios, a Tua vontade e o Teu propósito. Enche, Senhor Deus, a nossa alma, o nosso ser da Tua palavra, de tal modo que ela habite em nós ricamente como deve ser. Dessa forma, torna-nos, Senhor Deus, cada dia mais capazes para servir ao Senhor, ao Teu Evangelho, na proclamação do Reino e no testemunho de Jesus Cristo na terra. Pedimos essas bênçãos para a nossa meditação e nós oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos começando hoje uma nova série expositiva que eu quero chamar de Tesouro em Vasos de Barro. Nós vamos trabalhar nos próximos meses, se Deus permitir, no texto de 2 Coríntios, do capítulo 2 até o início, bem no início do capítulo 6. A minha intenção é conseguir fazer algumas exposições, pelo menos 6, até a metade do mês de abril, quando nós vamos terminar essa série ou suspendê-la para trazermos ensinamentos à igreja sobre o presbiterato e o diaconato, uma vez que temos uma assembleia convocada para o dia 16 de maio. E a nossa Constituição diz que os pastores, eu falo os pastores porque sou eu, o reverendo Wesley e o conselho, devem preparar a igreja para a assembleia por meio do ensinamento das Escrituras a respeito de qual o papel dos presbíteros e dos diáconos, e também como Deus vocaciona homens para o oficialato da sua igreja. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então eu quero falar sobre tesouro em vasos de barro. E hoje eu quero falar sobre aroma de vida e cheiro de morte, que é o tema desse pequeno parágrafo que nós acabamos de ler. O Novo Testamento, ele está sempre afirmando que a vida cristã autêntica, ela é essencial e radicalmente diferente da vida humana natural no mundo. A razão disso é que a sua origem, o seu comportamento e o propósito dessa vida cristã são diferentes de qualquer outro tipo de vida, de sistema de vida que nós possamos vir a adotar neste mundo em que nós vivemos aqui. E a razão disso, como eu falei, tem a ver com o comportamento, com a origem, com o propósito que Deus tem para essa vida, porque essa vida, ela vem de Deus,
ela depende de Deus e ela tem como objetivo a manifestação da sua glória aqui na terra. Os irmãos vão perceber, à medida em que nós caminharmos pelo texto de 2 Coríntios, do capítulo 2 ao capítulo 6, quantas vezes Paulo vai mencionar a glória de Deus no que diz respeito ao nosso comportamento e à nossa experiência de relacionamento pessoal com o Senhor. A vida cristã vem de Deus, ela depende de Deus e ela tem por objetivo glorificar a Deus em cada uma das suas facetas. Enquanto isso, nós aguardamos a manifestação dessa glória vinda do céu, conforme a palavra de Deus ensina. Um autor chamado Ray Stedman escreveu há alguns anos atrás, há mais de 40 anos atrás, um livro chamado A Dinâmica da Vida Autêntica. E nesse livro ele trabalha exatamente essa seção da segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque embora Paulo esteja tratando do ministério, ele não está tratando do ministério simplesmente na perspectiva de um pastor que foi ordenado para isso, mas ele está tratando na perspectiva de um povo que vive para servir a Deus a todos os momentos da sua vida. Ele afirma no seu livro que externamente pode ser bem parecida a vida cristã com a vida comum, visto que todos precisam ganhar a vida, estudar, se formar, casar, criar filhos, manter limpo o seu apartamento. Alguns têm dificuldade de manter limpo até o seu quarto, debaixo da sua cama, mas na vida comum todos nós temos os nossos afazeres, as nossas responsabilidades, os nossos sonhos diários. E os cristãos também têm. A grande questão é que interiormente o princípio de vida que motiva o nosso serviço, ele é completamente diferente desses outros comuns, porque Cristo participa e Ele governa todos os elementos da nossa vida. A vida cristã, ela é vivida por meio de Cristo e ela é vivida para Cristo. E Ele é quem motiva as ações verdadeiras e dignas, enquanto Ele corrige as nossas ações falsas, pecaminosas, as nossas motivações e ações que não lhe agradam. Ele dá todas as alegrias e Ele cura todos os males da nossa vida. Por isso, Paulo, nessa grande seção do capítulo 2 ao capítulo 6, ele escreve para mostrar o seu entendimento de como se deve viver a vida cristã, que ele vai chamar aqui de o ministério da nova aliança, no início do capítulo 3. Paulo escreveu 2 Coríntios da Macedônia, quando ele estava no final da sua terceira viagem missionária. E ele tem um objetivo triplo para escrever 2 Coríntios. Eu não vou entrar em vários detalhes técnicos a respeito da carta, mas de forma bem pastoral eu quero ressaltar 3 objetivos de Paulo quando ele escreve essa carta. Primeiro, ele quer expressar o seu alívio, a sua satisfação em relação à crise que havia acontecido e que estava no seu final entre ele e a igreja de Corinto, por causa da primeira carta e por causa daquela disciplina difícil do capítulo 6, quando um rapaz cometeu incesto e a igreja demorou discipliná-lo nesse caso. Paulo escreveu com dureza o capítulo 5 de 1 Coríntios, e isso lhe custou muitos amargores depois na sua relação com aquela igreja. Levantou-se um grupo que questionava o seu ministério, o seu apostolado, e que dizia que quando ele estava longe escrevendo cartas, ele era muito corajoso, mas quando ele estava lá em Corinto, não passava de um cordeirinho covarde, medroso, que saía correndo e não enfrentava a oposição de ninguém. Paulo escreve essa carta para dizer que não foi bem assim, como essas pessoas estavam dizendo. E ele então, ao escrever do capítulo 1 até o capítulo de número 7, sobre o alívio e a satisfação que ele estava vivendo por causa dessa reconciliação com a igreja de Corinto, ele nos brinda com essa fantástica, maravilhosa sessão sobre o que é servir, o que é ministério na vida de uma igreja local.
Segundo o objetivo de Paulo é ressaltar a participação dos membros da igreja de Corinto na oferta que ele estava levantando para os pobres de Jerusalém e que ele iria a Corinto a buscar o montante das ofertas que os irmãos estavam fazendo, a fim de um membro da igreja de Corinto participar da comitiva que iria com ele a Jerusalém levar essas ofertas. Ele trata disso do capítulo 8 e no capítulo 9, que são os dois grandes capítulos sobre a oferta na igreja. E o terceiro objetivo, ele então defende apaixonadamente a sua autoridade apostólica diante de algumas pessoas da igreja de Corinto que eram opositoras a ele e que se declaravam apóstolos com mais autoridade do que o apóstolo Paulo. O capítulo 13 de 2 Coríntios, capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo nos mostra o seu entendimento a respeito daquelas pessoas que se autodenominam apóstolos. E é um parágrafo muito importante para nos ajudar a lidar com esse monte de apóstolos que nós temos aqui em Goiânia, esparramados pelo Brasil afora e pelo mundo, dizendo que tem mais autoridade que as Escrituras na hora de fundar igrejas. Paulo já tinha tratado disso quando escreveu 2 Coríntios. E ele então mostra que a sua autoridade apostólica não está baseada naquilo que as pessoas afirmam e falam, mas está baseado na vocação que ele recebeu de Deus, que ele havia dito lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, que ele era vocacionado não pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus. E é baseado nessa autoridade que ele então corrige as igrejas quando ele lhes escreve algumas cartas como essa de 2 Coríntios. Ele quer se congratular com a igreja por causa da reconciliação, ele quer orientar a igreja por causa da necessidade de uma oferta para pessoas carentes, e ele quer apresentar a base da sua autoridade apostólica não naquilo que ele mesmo falava, mas na própria vocação de Deus para com a sua vida. E ao fazê-lo, ele nos dá uma das cartas escritas a uma igreja que mostra como ele se sentia quando ele era atacado, quando ele era humilhado, quando ele era provocado por parte de membros de igrejas que não estavam obedecendo ao evangelho, mas queriam dominar sobre o povo de Deus. O texto então que nós acabamos de ler faz parte do texto que abre essa sessão sobre o ministério, que trata do ministério da nova aliança. E como nós, cada um de nós, você e eu, os membros da igreja da Vila Nova, podem participar desse ministério, que é uma delegação graciosa da parte de Deus. Paulo nos mostra que é grande o privilégio nosso de Deus nos confiar o ministério da nova aliança. Sendo nós tão pobres e tão frágeis como somos, como ele vai dizer no capítulo 3, nós somos vasos de barro que tem no seu interior o grande tesouro do Evangelho, que é Jesus. E não é à toa que nessa sessão, 2 vezes, ele vai perguntar quem é suficiente para essas coisas. Uma dessas perguntas está aqui no texto que nós acabamos de ler, a outra vai aparecer num parágrafo mais adiante. Paulo diz que embora nós sejamos frágeis, nós adoecemos, nós nos cansamos, nós podemos ser contraditados, nós enfrentamos adversários e adversidades, nós não precisamos e nem podemos perder a esperança, porque a nossa esperança não está baseada nas mudanças que acontecem e as inconstâncias que há ao redor de nós. A nossa esperança está baseada na ressurreição do nosso Salvador. E nós podemos ficar firmes no que diz respeito à pregação e o testemunho do Evangelho, porque aquele que garante o sucesso da pregação não são as nossas estratégias, não são os nossos valores financeiros, mas é aquele que nos vocacionou para servi-lo, Jesus. Assim sendo, ainda que as condições da proclamação do Evangelho sejam adversas, difíceis, somos chamados a nos comportar com integridade
e conscientes da responsabilidade que o Senhor Deus coloca sobre nós. E é disso que Paulo trata nessa grande seção do ministério aqui colocados diante de nós. Paulo diz que Deus quer que nós nos comportemos com integridade, conscientes da responsabilidade que Ele nos confiou, apesar de sermos barro, frágil, comum, mas nós somos portadores do grande tesouro que é Jesus e somos embaixadores do seu Evangelho no mundo do qual nós estamos vivendo contemporaneamente. A nossa relação com Deus, ela define o nosso comportamento espiritual e social. No capítulo 2, versículo 14, Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. No capítulo 3, o versículo 6, ele diz que nós somos os ministros da nova aliança. No capítulo 3, versículo 7, ele diz que nós somos vasos de barro que guardam o grande tesouro que é Jesus Cristo. No capítulo 5, versículo 2, ele diz que nós somos peregrinos que desejam morar na casa celestial, que é muito melhor do que esta terra na qual nós estamos. Mas ele não para por aí. No capítulo 5, versículo 17, ele diz que nós somos a nova criação de Deus, porque conhecendo Jesus, as coisas antigas ficaram para trás, e eis que se fizeram novas. E por último, capítulo 5, versículo 20, ele diz que nós somos embaixadores da reconciliação. Nós não estamos aqui para viver a desunião, a falta de unidade, a desintegração social entre as pessoas. Nós estamos aqui para ser exatamente a cola que emenda, que traz de volta, que reconcilia as pessoas com Deus e umas com as outras. Nós somos os ministros da reconciliação. E que quando no nosso meio houver intriga, houver fofoca, houver guerra de palavras, houver pessoas acusando e se queixando e reclamando umas das outras, a nossa primeira motivação não deve ser o contra-ataque, a nossa primeira motivação deve ser buscar a reconciliação por obedecer e amar Jesus. Dessa forma, eu queria falar sobre o fato de que nós somos o bom perfume de Cristo e que o perfume que nós exalamos, ele produz vida naqueles que são salvos e ele produz morte naqueles que se perdem porque não se arrependem dos seus pecados. Em primeiro lugar, e o texto nos mostra essa questão do bom perfume de três formas. Em primeiro lugar, eu quero dizer, capítulo 2, versículo 14, que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. No parágrafo anterior, ele disse que Deus lhe abriu uma grande porta para pregar o Evangelho em Troade. Mas ele ficou inseguro, e ele deixou essa porta aberta ali, esperando ele entrar, e foi procurar Tito, porque ele não se sentia em condições de sozinho começar a obra do Evangelho naquela cidade. Assim, Paulo mostra para nós que assim como nós temos dificuldades, temos medo, nos acanhamos muitas vezes, quando Deus abre uma porta para nós falarmos de Jesus, Paulo também vivenciava isso. E ele diz que inseguro e com medo de não dar certo, ele foi procurar Tito. E ao fazê-lo, ele diz: graças a Deus, gratidão seja dada a Deus, porque Deus, apesar de todas as nossas fraquezas, dificuldades, equívocos, Ele nos conduz em triunfo. A insegurança de Paulo é tranquilizada pela constância da presença de Deus consigo. Paulo se sentiu só e não conseguiu iniciar o trabalho a partir de Troade, por isso ele foi procurar Tito, mas ele reconheceu e ele percebeu que apesar das suas dificuldades, da sua intimidade, que muitas vezes ele não conseguia controlar, Deus estava com ele, e o amparava, e o conduzia, e o pastoreava em cada uma das suas dificuldades e tensões espirituais. E ele então diz que Cristo nos conduz em triunfo. A palavra que é traduzida aqui por triunfo
Ela diz respeito a uma procissão que acontecia em Roma, quando um general romano derrotava num campo de batalha pelo menos 5.000 soldados. Essa procissão era chamada de Triambel. E ela é a razão de lá em Roma ter um arco chamado Arco do Triunfo, que embora o que nós conhecemos mais é o que está em Paris. O Triambel. O que era isso? Um general vitorioso, ele marchava pela cidade, quando ele voltava para entregar os despojos e a vitória ao César, ao imperador romano. Ele participava de uma longa procissão precedida pelos seus magistrados. Eles eram seguidos pelos trombeteiros, depois pelos espólios tomados no país que eles haviam invadido e conquistado. Seguidos pelo bezerro branco, que era levado ao templo em Roma para ser sacrificado em gratidão pela vitória na batalha. Depois todos os cativos eram trazidos e eles carregavam vasilhas que estavam cheias de perfume para que a procissão tivesse um aroma agradável. E atrás destes vinham acorrentados com pesadas correntes e nus todos os soldados sobreviventes que haviam sido derrotados no campo de batalha. E lá atrás, por último, numa biga gloriosa, toda enfeitada, vinha o general. Eles passavam de frente à praça no Palácio de Roma, e então o general chegava por último e ele subia a escadaria onde César em pessoa o esperava. E ele então subia debaixo de aplausos, de festa na cidade, para receber de César uma coroa de arruda, que no outro dia já estaria murcha, e um pequeno bastão de madeira que representava o favor de César e os parabéns pela vitória na batalha. Paulo diz que Cristo nos conduz num triunfo dessa forma, e que nós somos as pessoas que vivem e não aquelas que morrem, e que nós fazemos parte, eu esqueci de mencionar, que também vinha nesse cortejo de triunfo todos os soldados vencedores, machucados, marcados pela batalha, mas vestidos a rigor para comemorar a sua vitória junto com o seu general. Paulo está dizendo que Cristo é o nosso general. Nós somos os seus soldados e Ele venceu terminantemente a batalha das nossas vidas naquela cruz, e Ele então nos apresenta a Deus vitorioso. E é interessante você observar que essa procissão, esse cortejo acontecia em Roma quando o general vencia, quando ele perdia não. Agora Paulo diz que Cristo sempre nos conduz em triunfo, todas as vezes. Nós podemos perder, nós podemos ganhar, nós podemos nos machucar, mas Ele sempre nos levará em vitória, até a presença do nosso Pai. Antes dos soldados vencidos, parte dos conquistados carregavam na procissão, como eu disse, vasilhas com perfumes e incensos, espalhando um aroma agradável pela cidade. Estes que faziam parte do grupo dos derrotados, eles podiam voltar para suas cidades e dizer para suas cidades que César iria governá-los. Então, para eles, o aroma daqueles perfumes era um aroma de vida, porque eles voltariam para casa. Mas para os soldados derrotados, acorrentados e nus para passarem vergonha diante da população, eles estavam perdidos. A maioria deles, os que não fossem escravizados, seriam mortos logo depois. E é daqui que Paulo tira a imagem do perfume que tem cheiro de vida para os que são salvos e cheiro de morte para aqueles que se perdem. Nós não fazemos parte daqueles que se perdem, nós fazemos parte daqueles que vivem. Então Paulo diz que nós somos o bom perfume
de Cristo. Em segundo lugar, Ele nos conduz em triunfo. E Ele deixa bem claro que é Cristo quem nos conduz. Ele deixa bem claro que é Deus, Ele deixa bem claro que é Deus que nos conduz, e Ele o faz em Cristo, por meio de Cristo. E Ele o faz constantemente, sempre. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Mas em segundo lugar, Paulo então diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E nós esparramamos a fragrância do conhecimento de Deus quando pregamos o Evangelho para as pessoas. E o que significa ser um bom perfume? Reverendo Hernandes Dias Lopes, pregando sobre esse texto, ele diz que o bom perfume tem pelo menos 4 características. Primeiro, o bom perfume é precioso. Você não paga barato por um perfume bom. Bom perfume é caro. Segundo, o bom perfume, ele influencia sem alarde. O bom perfume, ele cheira bem, mas ele não faz ninguém tossir, ele não faz ninguém espirrar, ele não faz ninguém falar... Urgh. De vez em quando, algumas pessoas que tomam banho de perfume passam por nós e a gente, em vez de querer ficar perto, a gente quer ficar longe, porque o cheiro é muito forte. Mas o bom perfume, ele, em terceiro lugar, ele atrai as pessoas para perto. Às vezes você entra no elevador do seu prédio e alguém com um bom perfume passou por ali e dá vontade de ficar por ali mais um tempinho. Mas às vezes você entra no mesmo elevador e passou por ali alguém com um perfume ruim e você se sufoca lá dentro querendo sair. A palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume e que o bom perfume atrai as pessoas. E em quarto lugar, o bom perfume, ele torna o ambiente mais agradável. Se nós somos o bom perfume de Cristo, a nossa companhia num culto como esse, ela é agradável, ela é desejável. E é por isso que nós cristãos estamos sentindo muita falta e tendo muitas dificuldades com essa pandemia, porque ela tem nos afastado uns dos outros e a gente quer estar perto. E ainda que o pastor fale, olha, o distanciamento social, termina o culto, já tem gente falando para que lanchonete a gente vai. Esse povo não desgruda nem com coronavírus, com chicote atrás. E a gente não pode falar mal dessas coisas de jeito nenhum, a gente tem que dizer, olha só o povo de Deus aí. Meus irmãos, Paulo diz que o bom perfume que somos nós, exala aroma de vida para os que são salvos, e exala um cheiro de morte para aqueles que se perdem. O cheiro é o mesmo, mas é como as pessoas o recebem que faz a diferença. O que isso quer dizer em termos de teologia, de doutrina? Que quando nós testemunhamos Jesus, quando nós falamos de Jesus, quando nós pregamos o Evangelho, nós podemos levar às pessoas a graça de Deus, o favor que elas não merecem, que lhes levará ao arrependimento e à vida eterna por meio do perdão dos seus pecados. Mas elas podem rejeitar a pregação, elas podem rejeitar o Evangelho. E então, a pregação, em vez de fazer bem para a sua alma, vai causar repulsa. Há poucos dias, aquele artista da televisão, Porchat, ele falou que quanto mais ele lê a Bíblia, mais ele tem certeza de que Deus não existe. E o reverendo Augusto Nicodemos, comentando isso num dos sermões que ele fez recentemente, ele diz, eu quando leio a Bíblia, quanto mais a leio, mais eu creio que o que ela diz é a verdade. Especialmente no que diz respeito a testemunhos de pessoas como essas, que odeiam o Evangelho. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, a escatologia, na nossa escola dominical, e quanto nós mais lemos a respeito do tempo do fim, vemos como que muitas pessoas, mesmo diante das taças, dos castigos, da ira de Deus, em vez de se arrependerem dos seus pecados, o Apocalipse diz que elas blasfemam ainda mais contra Jesus e contra o seu Evangelho.
De modo que quando você vive o Evangelho, quando você prega o Evangelho, quando você exala o perfume da salvação que Cristo colocou em você, você pode atrair pessoas a Cristo, ou você pode afastá-las ainda mais do Evangelho, não por sua causa, mas porque elas rejeitam o Evangelho que você prega. E nós não temos culpa disso. Quando você prega o Evangelho com fidelidade, quando você vive o Evangelho com fidelidade, você abençoará pessoas e elas conhecerão Jesus e a Deus através de você. Mas da mesma forma, você trará o juízo de Deus sobre aqueles que não querem e que rejeitam a palavra de Deus nos seus corações. Por isso, existe o aroma de vida e o cheiro de morte. Quanto mais rápido você entender isso, mais eficiente e menos ansiedade você terá na hora de falar de Jesus para as pessoas. O resultado, a reação das pessoas, não depende do conteúdo do Evangelho que você prega. Depende de como elas reagirão a este conteúdo. Se Deus não lhes abrir o coração, se Deus não fazer a semente do Evangelho cair neles como uma boa terra, jamais eles entregarão a sua vida para Jesus. Serão como um terreno cheio de espinhos, serão como um terreno cheio de pedras, serão como um terreno abatido de tantas pessoas caminharem ali naquele local. Somente Deus pode fazer com que o coração de uma pessoa se torne boa terra para o Evangelho cair e como semente germinar. E terceiro e último lugar, nós então somos mensageiros da palavra de Deus, versículo 17. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus antes. Em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Nós somos mensageiros da palavra de Deus ao nosso mundo. Se você entregou a sua vida a Jesus, você se tornou, por causa e por amor de Jesus, ministro do Evangelho. O ministro do Evangelho não é somente o pastor que fez 4 anos de seminário e recebeu a imposição das mãos do presbitério sobre a sua cabeça, ordenando como presbítero da sua igreja. Todos nós somos ministros do Evangelho. Todos nós somos reino e sacerdócio de Deus nessa terra. A diferença entre o meu sacerdócio e o seu sacerdócio é que eu tenho executado com o tempo integral para isso. Mas isso não quer dizer que se você é comerciante, se você é enfermeiro, se você é professora, se você é trabalhador na construção civil, você é menos ministro do que eu, você é tão ministro como eu, e na sua condição de professor, de enfermeira, de trabalhador da construção civil, de comerciante, você vai ministrar a palavra nas oportunidades que Cristo colocar diante de você para fazê-lo. Porque todos nós somos ministros do Evangelho. E qual deve ser a nossa postura enquanto somos ministros desse Evangelho? Primeiro, nós jamais podemos mercadejar a palavra. Como se prega o Evangelho de forma errada? Mercadejando a palavra. E o que é mercadejar a palavra? Primeiro, mercadejar a palavra é tornar e tratar o culto a Deus e a pregação do Evangelho como itens de comércio e fonte de lucro pessoal. É pregar o Evangelho para ganhar em cima. É frequentar a igreja para ter uma rede, uma teia, um network de influência para assim facilitar os seus negócios. Nós não pregamos o Evangelho para enriquecer. Nós não pregamos o Evangelho para simplesmente tirar o proveito disso. E aqueles que o fazem receberão de Deus o castigo e a repreensão por tomarem esse caminho. Paulo diz: nós não somos como tantos outros têm sido, mercadores da palavra, que compram e vendem as coisas de Deus como se fossem itens numa prateleira de mercado.
como aquele mágico que viu Pedro impondo as mãos sobre a cabeça das pessoas, elas recebendo o Espírito Santo, e ele perguntou: quanto que eu pago para ter este dom? Pessoas querem ter posição na igreja, não para servir a Deus, mas para ficarem famosos e ganhar dinheiro em cima disso. E Paulo diz com todas as letras aqui no versículo 17, ele e a turma que andava com ele não agia assim. Como eles agiam? Qual é a maneira certa de pregar o evangelho? Mercadejar a palavra é tratá-la como fonte de lucro, é misturar a mensagem, como está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 21 a 22, prostituindo-se, vendendo o evangelho por dinheiro e por aquele que paga o melhor preço, como a gente vê em muitas igrejas por aí, pessoas vendendo bênçãos. Uma vez uma pessoa me procurou pedindo aconselhamento conjugal, e aí ele me perguntou quanto que eu cobraria por uma sessão de aconselhamento para eu orar para a esposa dele e não divorciar dele. Eu disse: eu não cobro nada. Por que você está falando isso? Porque ele na igreja, o pastor me pediu R$600, e ele me garantiu que se eu pagasse R$600, a minha esposa não se divorciaria de mim. Nós não fazemos isso. Nós não adulteramos a palavra para ganhar em cima. Misturar o bom com o ruim e ainda aceitar o suborno como recompensa e fechar os olhos para aqueles que precisam da justiça. Pregamos o evangelho, diz o apóstolo Paulo, com sinceridade na presença de Deus. Como se prega o evangelho corretamente? Primeiro, tendo consciência de que a mensagem procede de Deus e não de nós mesmos. Olha o que ele diz: antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Não é uma mensagem que vem de nós, é uma mensagem que vem de Deus, e nós temos que ser fiéis a ela. Essa semana eu estou lendo na minha leitura anual das Escrituras o livro de Jeremias. E cheguei lá no capítulo 23 em diante, quando nós vemos Jeremias lidando com falsos profetas em Jerusalém. Um deles se chamava Pazur e o outro se chamava Ananias. Pazur dá uma bofetada na cara de Jeremias, dizendo que o cativeiro babilônico não vai durar 70 anos como ele está pregando. Mais 3 anos e tudo acaba. E Jeremias se volta para Pazur e diz: amém, que seja do jeito que você está falando, mas Deus me disse que não vai ser assim. E tem mais: você, Pazur, vai para o cativeiro e não volta. Você vai morrer lá, com saudade de Jerusalém. E Ananias, quando Deus mandou Jeremias colocar canzins no pescoço de madeira, ele foi lá e quebrou os canzins de madeira e diz: eu quebrei. Deus diz, ele fala: assim diz o Senhor, eu quebrei o jugo da Babilônia, mais 3 anos e todo mundo voltará para Jerusalém. E de novo Jeremias disse: parabéns, mas Deus disse que não vai ser assim. E Deus mandou ele fazer canzins de ferro, e chegou diante de Ananias e disse: quebra esses, se você der conta, porque Deus está dizendo que vai ser muitos anos. E tem mais, Ananias: você vai morrer este ano e não verá nada disso que você vai falar, que está falando. E a palavra de Deus diz que alguns meses depois, Ananias faleceu. Irmãos, tem muitos falsos profetas por aí querendo lucrar em cima da palavra de Deus, vendendo o evangelho por preço, achando que o evangelho é algo que a gente pode comercializar com ele. Mas Paulo diz: não, o evangelho veio de Deus e nós não podemos adulterar, transformar, misturar a palavra de Deus com o erro. E ele diz mais: pregar o evangelho corretamente é falar em Cristo perante Deus. Ele diz: antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus. O nosso maior e principal auditório não é a igreja, como os irmãos estão aqui organizadamente sentados diante de mim.
principal auditório é aquele que está acima e além da igreja e tem o maior interesse de que as pessoas conheçam a salvação e o perdão dos seus pecados, que é o próprio Deus. De modo que nós não podemos diminuir o Evangelho, nós não podemos acrescentar nada no Evangelho. Paulo diz que se alguém prega o Evangelho que não é esse que nós temos pregado, ele é anátema. Ainda que venha um anjo do céu pregando outro evangelho, é anátema, é maldito. Porque o evangelho é esse que a gente encontra em Jesus Cristo e na sua palavra. E por último, nós somos motivados pela sinceridade. Ele diz, em Cristo é que falamos, versículo 17, na presença de Deus com sinceridade. A palavra sinceridade, ela quer dizer algo que não tem cera. Quando alguém fazia um vaso de barro e esse vaso ele caía no chão e trincava, mas não quebrava completamente, esse artesão ele pegava cera e ele passava na rachadura e pintava por cima, para que ninguém visse que a estrutura do vaso estava abalada. Então ele colocava cera na rachadura e pintava por cima para esconder o defeito que a rachadura estava trazendo. Paulo diz que pregar o evangelho não é usar um cosmético para esconder esta ou aquela ruga, e assim as pessoas acharem que somos diferentes do que nós somos. Não, nós pregamos com sinceridade, com transparência, mostrando que toda a suficiência, que todo o poder, que toda a honra, que toda a glória, de fato e de verdade, ela vem unicamente do nosso Deus. E eu quero concluir a mensagem. Paulo diz então aqui no versículo de número 16, a última frase, quando ele fala que nós somos bom perfume de Cristo, com aroma de vida para os que vivem e cheiro de morte com os que se perdem, ele termina fazendo uma pergunta: quem, porém, é suficiente para essas coisas? Quem é capaz de suportar essas coisas? Quem é capaz de entender e compreender adequadamente essas coisas? Paulo deixa claro que o nosso sustento, a nossa motivação e a nossa persistência vem de Deus que nos chamou e que nos conduz em triunfo. Ele deixa claro que o nosso critério de teste é sempre a palavra de Deus, porque é ela que nós temos que falar. E ele deixa claro que a nossa vitória nunca é medida por resultados humanos, mas pelo que Deus tem a dizer de nós, porque tudo é feito perante Ele, no final das contas. Tudo que fazemos, tudo que dizemos, é diante de Deus. Nada está oculto ao seu olhar. E o grande mistério é que, apesar de Deus conhecer todas as nossas fraquezas, todas as nossas rachaduras, Ele nos ama, Ele nos chama e Ele nos usa para abençoar outras pessoas. Eu termino dizendo o seguinte: você quer exalar o perfume de Cristo? Você quer se ver, você quer se entender como o bom perfume do Senhor Jesus, aquele que é caro, aquele que atrai as pessoas, aquele que torna o ambiente agradável por causa da sua presença? Então, leve para casa 3 frases. Primeira, não tenha medo de falar de Jesus para as pessoas. Apesar de quem você é, apesar das suas dúvidas, apesar dos seus medos, apesar da sua timidez, apesar das suas fraquezas, apesar dos seus pecados, não tenha medo de falar de Jesus para as pessoas. Quanto mais você falar de Jesus para as pessoas, mais Jesus encherá o seu coração e te dará forças, não para esconder as suas fraquezas com maquiagem, mas para aceitá-las e perceber que Deus sempre as levou em conta e mesmo assim te ama e não te deixará para trás. Segundo,
Confie todos os resultados do seu ministério, do seu serviço a Deus. Você canta para Deus, você toca para Deus, você prega para Deus, você ensina para Deus, você ora num grupo de WhatsApp com 4 mulheres, com 5 mulheres, às 7 da manhã, às 3 da manhã, às 4 da tarde, para Deus. E Ele vê tudo isso. E Ele diz para você: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparte com 7, reparte com 6, reparte com 7, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. E Ele te guiará por todas as estradas, sem te deixar para trás. Confie os resultados a Deus. Quando falarem mal de você, confie os resultados a Deus. Quando criticarem que o seu azul não é tão azul, que o seu amarelo não é tão amarelo, confie os resultados para Deus. Quando falarem que você só chega atrasado, aprenda a chegar no horário, mas confie os resultados para Deus. Sabe por quê? Porque Deus pode dizer de você o que Ele disse de Jó. E para Satanás ainda. Você viu o meu servo Jó? Ele é temente, ele se desvia do mal, ele é reto, ele é justo. E é Deus quem fala isso de Jó. E pode ser que Ele possa vir a falar isso de você no dia do juízo, quando Ele chamar a sua presença. Na minha caminhada pastoral, eu tenho convivido com algumas pessoas que dá vontade de ficar colocando a mão no ombro delas o tempo todo para ver se um pouco da santidade delas passa para mim. Pessoas que eu tenho certeza que lá na fila do céu para abraçar Jesus vão estar lá na frente enquanto eu vou estar lá atrás. E nessa fila não vai ter fura-fila. Como às vezes acontece nos nossos jantares, que alguém sempre dá um jeito de furar a fila, mesmo sendo cristão. Não. Confie, porque Deus é Ele quem garante os resultados. Terceiro e último, faça tudo para Deus, diante dEle, para a glória dEle. Zwinglio disse certa vez: sonhe grandes sonhos para Deus e faça grandes planos para Deus. Depois foi John Wesley que repetiu essa frase, e na boca de John Wesley essa frase ficou famosa: sonhe grandes sonhos para Deus, faça grandes planos para Deus. Em tudo que você fizer, traga Deus para o assunto. Talvez algum dia eu faça a exposição da minha série de Jonatas aqui na igreja, naquele livro que eu publiquei recentemente. Mas o que me impressionou em Jonatas é que, mesmo ele sendo jovem, um rapaz, tudo o que ele fazia, ele colocava Deus no meio. Todas as vezes que Jonatas fala na Bíblia, ele fala de Deus, ele fala em Deus. E é por isso que eu admiro Jonatas como um dos personagens bíblicos mais marcantes, mais equilibrados e mais crentes. Faça tudo para Deus. E eu termino contando uma história que eu ouvi a respeito de Moody. Moody é conhecido como um dos grandes pregadores do Evangelho por volta do ano de 1840, no início do segundo grande avivamento norte-americano. Moody era um sapateiro que mal sabia ler. Ele vivia na Inglaterra, depois mudou-se para Chicago, nos Estados Unidos. E Moody, um dia, foi ao templo batista, o tabernáculo metropolitano, que era onde Spurgeon pregava todo domingo. E naquele ambiente, o templo cabia 8.000 pessoas. Uma dessas 8.000 era Moody, um sapateiro que mal sabia ler. E no sermão de Spurgeon, Spurgeon disse: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de uma pessoa que queira obedecer à sua palavra. Moody ficou impressionado com aquele sermão, disse: esse cara prega bem demais.
E voltou para casa, ajoelhou-se ao pé da sua cama e começou a orar: Senhor, levanta este homem aqui na nossa cidade. E o biógrafo de Moody, no livro A Seara em Fogo, diz que quando Moody ia orando para que esse homem aparecesse, ou essa pessoa aparecesse, Deus o convenceu de que era ele. E ele terminou a oração da seguinte forma: Senhor, me faça ser essa pessoa que possa vir a mostrar ao mundo o que o Senhor pode fazer com, em e através de alguém que queira obedecer à sua palavra. E ele foi para o púlpito, mal sabia ler a Bíblia, quando ele chegava numa palavra, ele pulava, porque ele não entendia direito, e pregava. E começou a estudar a Bíblia, então aprendeu a ler melhor, se tornou um grande pregador em 1860. No aniversário, em 1876, no aniversário de 100 anos da independência dos Estados Unidos, ele fez uma grande conferência de 14 dias na cidade de Chicago. 230 mil pessoas entregaram a vida para Jesus naquela conferência de 14 dias. Ele era o Billy Graham daquela época. E os biógrafos dizem que o evangelho que Moody pregou, na sua boca, alcançou 2 continentes, o europeu e o americano. Porque ele fez uma oração depois de ouvir um sermão que tocou o seu coração. Vamos orar?